tem uma palestra que eu faça, nenhuma, que as pessoas não venham me perguntar se esses dados todos que estão aí disponíveis, com o Google sabendo a vida de todo mundo, se nós não estamos entrando no Big Brother 3.0, se nós não estamos indo para um mundo matrixiado, se nós não vamos ser totalmente controlados, se a gente não vai viver aí sobre a égide do totalitarismo 3.0. Vamos para a história, porque a história, por incrível que pareça, ela pode ser amiguinha de todo mundo. A gente vai lá para o surgimento da escrita. Vamos pegar o surgimento da escrita. O que vai acontecer? Todo mundo está falando, todo mundo está conversando, as pessoas vão se espalhando pelo mundo e de repente as coisas vão, as civilizações vão crescendo e começa um problema de comunicação e de informação. As pessoas não têm formas de conversar uma com as outras à distância. E as pessoas não têm como ter informações, registros de dados, para que as pessoas possam tomar decisões melhores. Então, o que vai acontecer? As pessoas começam a demandar novas tecnologias de informação e de comunicação. Surge a escrita. Quando surge a escrita, eu imagino que muita gente começou a dizer: eu não vou botar nada escrito aí. As pessoas vão saber o que eu estou pensando. Depois de um certo tempo, vários autores não colocavam com medo, não assinavam, eram obras anônimas, porque todo mundo tinha medo de se comprometer colocando o nome no papel. O problema do ser humano, se a gente for analisar na macro-história, é que nós precisamos, conforme nós vamos aumentando a complexidade demográfica progressiva, que é uma característica básica da nossa espécie, é que nós vamos precisando sofisticar tanto as tecnologias de informação quanto as tecnologias de comunicação. Isso significa o quê? Mais dados disponíveis para que a gente possa conhecer como cada um é, como cada um age, o que é que as pessoas desejam, o que é que as pessoas gostariam, o que é que as pessoas não gostariam, o que é que as pessoas curtem, o que é que as pessoas não curtem. Então, isso é uma demanda da sociedade. Nós estávamos no século passado com carência de informação, com carência de comunicação. A gente tem que entender que toda vez que a gente aumenta a complexidade demográfica, nós precisamos colocar dados para a sociedade. Nós precisamos dizer para a sociedade, nós precisamos abrir muito mais a nossa vida pessoal, nós precisamos ter um tipo de a gente precisa produzir um tipo de informação para que a gente possa contribuir para que as decisões sejam melhoradas. As pessoas não podem adivinhar para onde que as pessoas vão, de que forma, de que sapato que elas querem, que camisa que elas querem. Cada vez a coisa vai ficando mais sofisticada. Então a gente começou a clicar para poder, esse mundo dos cliques, a gente vai andando, navegando e clicando e vai dando informações para a sociedade para que as organizações possam tomar melhores decisões. Aí você vai me dizer, tudo bem, né? Pô, beleza, não é problema nenhum. Mas conforme a gente vai colocando essas informações, será que as pessoas não vão começar a usar essas informações? Será que a gente não está indo aí para um totalitarismo 3.0? Qual é o risco que a gente tem de viver aí um Big Brother 3.0? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é o fato da gente estar colocando dados no sistema, informando a sociedade, que a gente estaria caminhando para um Matrix 3.0. Por quê? Porque se a gente vai analisar o passado,
quando a gente começa a ter a escrita impressa, no passado nós não tínhamos CPF, nós não tínhamos identidade, nós não tínhamos uma série de documentos, a gente não tinha nenhum registro, a gente não tinha como registrar as pessoas, e a gente passou a fazer tudo isso, né? E o fato de você ter tudo isso não significa necessariamente que você está indo para o totalitarismo, para o autoritarismo. Se a gente analisar bem, todo o regime totalitário, ele precisa de uma centralização de ideias. Ele precisa ter um centro produtor de ideias e todo mundo precisa pensar igual. Você vai baixar a diversidade das pessoas e, principalmente, você vai controlar as ideias. O que a gente está vivendo hoje na sociedade é um movimento muito parecido com 1450, que é um movimento ao contrário. Nós estamos descentralizando as ideias, nós estamos aumentando a diversidade das pessoas, nós estamos aumentando a diversidade do mundo, porque a gente começa a ter cada vez mais gente colocando informação. Nós estamos vivendo uma situação que é parecida com 1450, às vésperas de um iluminismo, às vésperas de uma renascença, às vésperas de um surto de inovação, que vai mudar a economia, que vai mudar a política. Então, não é o fato da gente estar colocando mais dados que vai necessariamente colocar a gente dentro do totalitarismo 3.0. A gente estava muito mais próximo de um totalitarismo 3.0 no século passado, com as mídias concentradas que acabaram gerando o nazismo, o comunismo, o mercantilismo, o capitalismo concentrado. Tudo que foi se concentrando no século passado tem muito a ver com essa concentração de mídia. Eu, quando comecei a brincar de internet, eu tinha uma fantasiazinha bobinha que era o seguinte, que nós estávamos indo para um mundo desintermediado. Não é nada disso que acontece. Nós estamos indo para um mundo reintermediado. Da mesma maneira que a gente tinha antes da República e do livre mercado. Nós tínhamos a igreja, o clero, a monarquia absoluta, etc. E a gente foi reintermediado para viver no livre mercado, na República, e a gente deu um upgrade civilizacional, porque a gente acabou com a escravidão, a gente conseguiu ter uma vida melhor, a gente conseguiu aumentar o tamanho da população, a gente conseguiu criar um ambiente muito mais sofisticado, a gente agora está reintermediando também. A gente está indo para um ambiente mais sofisticado, a gente está indo para um novo modelo. Agora, as pessoas, e eu tenho percebido isso muito com os meus alunos, alguns alunos vêm falar isso para mim, ou às vezes nas palestras, as pessoas têm uma utopia na cabeça delas. Elas acham que o mundo vai ser um mundo maravilhoso, elas imaginam que tem um mundo maravilhoso, um mundo totalmente aberto, totalmente livre, desintermediado, que todo mundo e que não vai ter nenhum tipo de problema. Então as pessoas fantasiam isso na cabeça delas e qualquer coisa que não vá na direção dessa utopia que elas têm na cabeça dela, ela acha que não serve, que não presta. Por quê? Porque não existe a possibilidade de atender essa demanda, porque essa demanda ela tira toda a complexidade, ela subtrai a complexidade. Ela imagina esse mundo onírico e que ela vai um dia chegar e tudo que vai acontecer para frente a pessoa não gosta, acha que não tem nada a ver. Então, o que acontece? Todas as decisões que nós tomamos e a caminhada do ser humano tem determinados paradigmas, tem determinados problemas, que é principalmente essa questão da complexidade, da sobrevivência, da alimentação, de tudo que a gente precisa para sobreviver todos os dias, que faz com que a gente tenha determinados limites e esses limites a gente pode dar upgrades nesse limite, incrementais, em alguns momentos disruptivos. Porém, esses limites sempre vão existir. O que a gente tem que fazer é sair de uma posição pior de B para uma posição melhor em A. E é o que nós estamos fazendo. E essa relação toda de informações que estão sendo colocadas, tudo isso é uma necessidade para que a gente possa tomar melhores decisões.